no último minuto. Mas que lindo, Jesus, saber que Ele, agora teu Filho, está contigo na glória. Muito obrigada, Senhor, por esse consolo do teu Espírito na vida dessa família. Nós te agradecemos, abençoamos também a caravana que vai voltar para Serra Talhada depois do culto. Que o Senhor proteja esse ônibus, guarde a vida delas, porque elas precisam estar ali dando força. Muito obrigada pela perseverança delas. Obrigada pela caravana de Caruaru, pelas irmãs que vieram, Senhor, de Surubim, Senhor, de Afogados, de Petrolândia e de, meu Deus, outras cidades aqui. Abençoe cada cidade, cada irmã que passou o dia conosco, aquelas que tinham que voltar. Senhor, que teu Espírito esteja, Senhor, mudando completamente, Senhor, as raízes do coração das minhas irmãs, que elas voltem a ser outras mulheres posicionadas para cumprir a tua vontade. Muito obrigada também pela vida, Senhor, da pastora Diomari, por ter aceitado o meu convite. Eu sei que foi teu Espírito que falou o coração da tua filha. Muito obrigada por falar com ela. Muito obrigada pela vida de Micheline, que me indicou a vida dela. Sou tão grata, Senhor, pela vida dela, pela vida da pastora Soraya, a vida de Elia, a pastora Jeruse, a vida das meninas que estavam no workshop. Muito obrigada por cada uma que cooperou nesse dia com a sua parte, pelo pessoal do louvor, pela cada equipe que tem trabalhado. Meu Deus, obrigada por essa equipe tão excelente, Senhor, das supervisoras, das minhas discípulas, guerreiras com as suas equipes. Muito obrigada, porque o Senhor tem sido tão generoso. Mulheres tão incríveis que o Senhor trouxe para estar conosco nessa conferência. Aquelas que vão permanecer até amanhã. Eu oro para que seja uma porção dobrada do teu Espírito liberada. Usa a tua filha como uma flecha, Senhor. Ó Deus, que ela possa ser direcionada pelo Senhor para cumprir o teu propósito nesse tempo aqui na conferência conosco. Cubra a sua vida, renove suas forças, tantas horas de viagem, em nome de Jesus. Amém? Olha, nós vamos te presentear. Abra logo que eu quero ver. É uma linda camiseta que eu amei. Quem não comprou a camiseta, abra aí para as mulheres já quererem comprar as suas camisetas maravilhosas. Mulheres posicionadas. Olha que linda. Olha as cores. Eu amei essa camiseta. Muito linda. Ai, tem outra lembrancinha. Essa tu não precisa abrir, depois tu olha. Bem elegante. Mas essa mulher que saiu de casa de que horas? 10 da manhã. Gente, ela saiu de João Pessoa, 10 da manhã, veio de ônibus. Que mulher posicionada, meu pai. Vamos aplaudir o Senhor por essa mulher. Eita, mulher guerreira. Não é toda mulher que aceita não, né? Essa outra veio de ônibus. Vamos aplaudir a Soraya também que veio de ônibus. Eu disse, Senhor, essas preletoras que você está mandando, elas são tão diferentes, né, Senhor? De ônibus, eu fiquei muito impressionada, né? Que Deus lhe renove, lhe use, que seja uma flecha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E ainda estão acordadas, meninas? Eu estou acordada, viu? E olha que eu acordei cedíssimo, dormi tarde pra caramba, para estar aqui com vocês. E estou cheia de expectativas, porque eu creio que há uma porção ainda que o Senhor deseja liberar. Alguém crê aqui ou só eu? Minha gente, eu creio que ainda tem uma porção de algo que o Senhor deseja liberar. Estenda a sua mão e diga, eu quero, é minha. Ninguém tasca. Então, deixa eu me apresentar mais um pouquinho. É Diomari, minha gente, que nome. Meninas de Serra Talhada, antes de me apresentar, cadê vocês de novo? Eu amo vocês! Então, é Diomari, que nome é esse? Coisa de nordestino, minha gente, porque a gente é um povo muito criativo. Ai, não podia ser um nome assim, tipo, mais simples, sabe? Aí o meu pai chama Edemundo. Então começou com o E dele, mas era só o começo, porque a criatividade ainda estava à flor da pele. Dio, vocês não imaginam de onde é que vem. Naquela época, minha mãe cantava para meu pai.
Dio como te amo. Uma coisa internacional, minha gente. Internacional, das nações. Mamma mia, italiano, Deus. E aí eu nasço nessa época e o Dio está lá. E Mari, o nome da minha mãe. Eu costumo dar um livro para quem acerta o nome da minha mãe. Mas eu estou aqui em cima tão distante de vocês que hoje eu não vou fazer isso não. Ou vou, meu Deus, será que dá tempo? Eu vou tentar. Tá. Quem acertar o nome da minha mãe não vale Serra Talhada. Vai ganhar o livro que eu estou lançando pela primeira vez aqui, minha gente. Olha isso, tem uma coisa de especial com Garanhuns. O livro só ia chegar semana que vem, eu ia lançar em Patos. Tem uma conferência lá só para o lançamento dele. E eu vim e disse, meu Deus, chegou antes, eu vou levar. Então, quem acertar vai ganhar o livro que eu ainda nem lancei. Estou lançando hoje de noite, viu? Micheline disse, tu vai lançar lá, mulher, antes daqui. Eu digo, mulher, enfim, coisas de papai. Mari de... Tem que gritar para eu ouvir. Rápido. Mari. Grita, Mari. 5. Mari. 4. Mari. 3. 2. Mari. Marilu. Ninguém disse? Disse? Venha buscar, criatura. Chegue, mulher, que nunca acertam não esse negócio. Olha aí. Pode vir, certo? A bichinha lá perto da porta, a gente não ia ouvir nunca. Tu entrega ela. Seja uma mulher forte. Viu? O Senhor tem me colocado em meu coração que eu preciso levantar um exército de mulheres fortes. E não é que eu preciso, Ele está levantando esse exército. E Ele tem me dito, filha, se posicione, porque as mulheres que carregam o meu nome precisam, diante de tantos desafios e dificuldades, se posicionarem como mulheres fortes. Mulheres! E então eu escrevo esse livro dizendo, seja uma mulher forte. É o primeiro de uma série. Porque para ser forte você tem que observar em várias dimensões. Mas além desse livro, eu trouxe para vocês, você tem uma missão. Isso aqui foi parte da minha dissertação de mestrado em teologia. Para quem tem o dom mais mestral, quer conhecer ali as 5 áreas da teologia sistemática. Mais que palavras. Cadê Bombom? Bombom já leu, releu, trileu e disse que não para de ler. 21 dias de devocionais para uma fé viva, com atos de fé. Ele nos ouve na angústia, meu xodó, meu primeiro livro teológico. E, meu Deus, eu pedi a ele assim, Senhor, eu não estou escrevendo por dinheiro, mas me dê uma vida, que ia suicidar e deixou de suicidar porque leu. E um dia meu marido é contador, está no escritório, e entra uma mulher e diz, você é marido daquela Edila Mari, Edinomari, Edica Chamari, que ninguém nunca acerta? E aí ele diz, sou. Para encurtar a história, ela descobriu um filho com câncer. Com poucos dias, outro filho com câncer. E ela está na varanda de casa pensando em se jogar. E quando ela vai jogar, ela cai para dentro do parapeito. E ela vê esse livro dessa espessura na estante, coisas de Deus. Ela tinha ganho de alguém, ela tira, lê. E naquela madrugada ela se entrega a Jesus. E vai lá dizer que ela escolheu a vida. O Senhor me deu esse presente. Ele está na 3ª edição. E esse aqui, gente, é um manual de guerra. Porque a mulher forte, tem que saber lutar suas guerras. E
Esse livro tem saído para o Brasil inteiro. Ele está na 3ª edição. Eu só tinha os 20 últimos, trouxe para cá. A gente vai fazer a 4ª edição. É um livro poderoso, eu sou suspeita. Mas ele tem ido para várias cidades do Brasil. É um livro para ter do lado da sua cama, dentro do carro, onde você estiver. Não é livro de leitura devocional. É Bíblia para você aprender a usar o escudo da fé e para aprender a usar a espada do Espírito. Porque uma mulher forte não corre do inimigo. Uma mulher forte não fica desesperada porque tem demônio ali afrontando ela, não. Uma mulher forte sabe levantar o escudo da fé com a palavra de Deus. E quando precisa, ela não vai só se defender, não. Ela pega a espada, e eu digo assim, ela dá umas espadadas no cão, que é para o cão saber que ai dele se vier diante de uma mulher de Deus. Então assim, gente, esse livro é poderoso, quero dizer você, é poderoso, porque é Bíblia pura, Bíblia. Agora vai te ensinar a usar o escudo e te ensinar a usar a espada. Então vai ficar ali atrás, depois se vocês quiserem, hoje e amanhã vai estar por aqui. Gente, vamos orar mais uma vez, porque eu sempre tenho um temor. Eu posso falar muito bem ou não tão bem quanto deveria. No máximo, vocês vão me avaliar e vocês vão me dar alguma nota, dizendo gostei ou não. Anda muito, mexe muito, grita muito, faz assim assado. Agora, se for o Espírito do Deus vivo a me encher e a falar através dos meus lábios, sabe o que vai acontecer? Você não consegue nem me ver, ainda que eu esteja assim, vermelhona. Você olha e não vê, porque sabe o que você verá? É o Espírito de Deus se revelando através de uma mulher que dá a ele lugar. Então eu acho que vale a pena orar, sim ou não? Para ser menos de mim e mais dele. Amém? Ó Espírito Santo, Tu és vivo, Tu és real. E Tu habitas em nós, em cada uma de nós. Nós Te recebemos como selo, a marca da promessa em nós. Mas não foi apenas para dizer tenho a marca da promessa e cantar. Foi para Te experienciar. De tal maneira que você nos toma, que você nos enche, que você nos dá as palavras que devem sair dos nossos lábios, que você nos faz lembrar do que precisamos lembrar, enfim, que você revela poder de Deus para transformar vidas. Espírito Santo, venha me encher em nome de Jesus, que seja menos de mim e mais de Ti. E que com ousadia eu possa ministrar a palavra que Tu já sondaste o coração do Pai. E já sabes que é o que o Pai tem para esse final de noite para cada uma de nós. Eu apenas me alinho e Te digo, usa-me para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ainda peço, Pai, se é muro de fogo em nossa volta. Aumenta a largura, a altura, a amplitude. E não permita que nenhum dardo ou seta inflamada do maligno nos alcance aqui. Que em nome de Jesus, qualquer tentativa de Satanás, de criar confusão na mente, de dar sono, de tirar a atenção, de distrair, ou de enganar com mentiras, queime no teu muro de fogo, mas não alcance nenhuma de nós neste lugar. Em nome de Jesus, Pai. E que o que será semeado seja testificado por Teu Espírito, vindo de Ti para nós, produzindo transformação em nossas vidas. Nós Te oramos assim em nome de Jesus. Se você orou, você diz? Amém, amém. Amém. Conferência de Mulheres Plenas. É o nome dessa conferência. Todo ano tem um tema. Mas é a Conferência de Mulheres Plenas. Não, posicionada é o tema desse ano. Pelo menos foi o que eu entendi, que a conferência como um todo, ano após ano, é de mulheres plenas. Elas se posicionam esse ano para continuarem sendo plenas. E eu quero já começar perguntando: tem alguma mulher plena neste lugar?
Aqui tem algumas, ali também. Tem alguma mulher plena neste lugar? Vocês acham que eu vou deixar vocês dormirem? Faz-me rir. Daqui a pouco, querido, eu já dou um mortal daqui com um duplo carpado. Já chego aí embaixo. Eu fui lá e disse, pastor, eu posso descer? Porque o papo tem um negócio comigo, assim, eu vou pregar, ele diz, desça. Mas aqui é muito grande, eu sei que quem está lá atrás não vai ver, vai ficar, né? Sair com torcicolo não é a ideia. Mas eu não sei se eu consigo ir até o fim, pastora. Aí ela disse, se Jesus quiser te usar, se o Espírito quiser te usar, vai, criatura. Então tu te prepara, se eu ver alguém dormindo, prepare, viu? Um dia desse eu estava pregando e uma menina dormindo, eu nem tinha visto. Aí eu, não sei o que, a menina... Eu digo, foi bom. Agora eu me liguei nessa estratégia. Olha. Então, gente, a Diomara é casada com Paulo Silas há 32 anos. Tem meninas aqui que não têm nem essa idade. Meu Deus. Eu sou mãe de 4 filhos. Éssila, que é psicóloga, ministra de louvor. Silas, que está quase terminando medicina veterinária. Elisa, que é psicóloga, líder do Ministério Infantil da Zoe, que é a comunidade que nós lideramos. E Sávio, que foi pai. Então eu também sou vovó. Ainda estou me acostumando com a ideia, mas tudo bem. E é uma alegria estar aqui. O Senhor colocou algo no meu coração e eu entendo a seriedade dessa temática. E eu realmente espero que o Espírito Santo testifique ao seu coração o que eu vou abordar. Talvez você não tenha ouvido ainda nas igrejas muitas pessoas abordando. Mas a minha oração é que Ele testifique. Porque para o tempo que estamos vivendo e para as dificuldades que enfrentaremos, quanto mais próxima da vinda de Jesus, nós precisamos abordar o que eu vou abordar hoje. Então peça ao Espírito, Senhor, se é de Ti, fala comigo. Ele está aqui, Ele está em mim e em você. Ele testificará. Quando eu perguntei se tem alguma mulher plena, vocês aí falaram, teve gente que deu com a mão e sorriu. Mas eu quero fazer uma outra pergunta. Será que a gente entende o que significa ser plena? É fácil numa conferência, quando alguém pergunta, você, eu. Mas eu quero levar vocês nessa noite à profundidade. Amém? Tem alguém disposto a mergulhar? Amém. Vamos sair do raso. Eu sei que vocês já saíram com as preletoras antes de mim, mas nessa temática eu espero que eu consiga também, como elas devem ter conseguido também. Ser plena. Eu sempre gosto de começar a pregação tentando entender o vocábulo da palavra lá. E aí quando eu procuro plena, normalmente a gente dá um Google e acha lá um monte de coisa, né? Mas agora com a inteligência artificial, você vai na inteligência artificial que ela ainda te dá mais completo. Então eu fui procurar o significado da palavra plena e encontrei pela IA. Significa que a pessoa se sente completa, satisfeita, realizada em sua vida, com um senso de bem-estar em diferentes aspectos, como físico, mental, emocional. É um estado de integridade, harmonia consigo mesmo e com os outros ao seu redor. E aí ela detalha, completa, a pessoa se sente inteira, não é fragmentada. Nenhuma necessidade dela está para ser atendida. Oi? Alguém aqui completa? Satisfeita. Há uma sensação de contentamento e realização em relação à própria vida. Bem-estar. A pessoa está em harmonia com o seu corpo, com a sua mente e com as suas emoções. Ela experimenta saúde e equilíbrio. Você conhece muitas equilibradas? Propósito, ela tem uma vida plena, muitas vezes, para uma vida plena, muitas vezes ela está ligada à descoberta e vivência do propósito pessoal. Ela não é aquela que anda no deixa a vida me levar, não. Ela anda com um propósito. Ela sabe para que ela foi criada. Ela olha lá para frente dizendo, Deus me deu uma visão, é para lá que eu vou. Ela é intencional no sim e no não. Tem muita mulher que sabe o propósito ou será que está faltando?
Minha filha diz, tem, mas está faltando. Ela tem autenticidade, se aceita e expressa genuinamente quem ela é, sem medo de julgamentos. Tem muita mulher aqui que se aceita como é, ou vive se comparando com a outra do lado. Ou queria ser aquilo outro, porque está faltando. Eu conheço um monte. Ela tem resiliência, capacidade de lidar com desafios e adversidades de forma positiva e construtiva. Ou seja, tem uma adversidade, uma situação adversa, uma situação ruim, e ela consegue ser positiva e construtiva. Eita, tem muita mulher aqui assim, vocês estão conhecendo? Eu tenho conhecido mais murmuradoras. Que estão sempre olhando para o copo, faltando a água. Do que meio cheio. Enfim. E aí ela diz que juntando isso tudo, você consegue entender o que é ser plena. E ela termina dizendo, é um estado do ser que envolve a busca por uma vida com significado, satisfação e bem-estar em todos os aspectos. Agora eu vou fazer a pergunta que eu comecei. E eu vou perguntar a você, a partir dessa perspectiva, minha irmã, você se sente realmente plena? Sem a máscara. Para os outros acharem que você é muito crente. O que fazer para alcançar essa tal de vida plena? O que fazer, gente, para ter vida plena? Na conferência de mulheres plenas que vão se posicionar para isso. O que fazer? E aí eu começo dizendo a você que eu concordo parcialmente com o que a Iá coloca lá sobre plenitude. Só faltou algo dela explicar. É que para ser plena, você só é possível viver plenitude em Cristo Jesus. Ele é a fonte da plenitude. Ele precisa estar no centro para uma vida plena. É em Jesus, é com Jesus, é por Jesus, é para Jesus. Não existe essa tal de possibilidade de ser mulher plena que não esteja bem fundamentada em Cristo, que é a fonte de toda a vida. O problema é que Iá não vai discernir isso, porque isso só se discerne espiritualmente. Mas eu vim nessa noite falar para mulheres espirituais. Então eu quero começar dizendo, para ser plena, você primeiro precisa se posicionar em Jesus. Dia como todo mundo me chama. Então você não precisa se preocupar, é de Lamar, é de Marcoari, é de Omiário. Um dia eu fui lançar um livro, gente, na reitoria da Universidade Federal da Paraíba, quando eu ainda era da contabilidade. Um evento cheio de autores da universidade. Aí lá vou eu de vestido de gala, cabelo escovado. Naquela época eu tinha cabelo bastante. Aí vão me chamar. Aí quando eu estou para subir, ele, agora, o autor é Diomário. Aí eu subo e disse, moço, sou eu, é Diomare. Aí disse, perdão, irmãos, ele mandou uma representante. Bom, para ficar mais fácil, me chame Edi. Edi. Você disse, Edi, Jesus é a fonte. Não tenha medo não, está lá em João 10:10. A gente conhece isso de trás para frente. Quando Jesus diz, o ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Mas Jesus diz, mas eu vim com outro propósito. Eu vim para que vocês tenham vida. Algumas versões vão dizer vida em abundância. A NVI, que foi a que eu usei, diz para que tenham vida plenamente. Mas a editora Bíblia Viva diz para que tenham vida plena. Jesus está se posicionando
e declarando que Ele é aquele que foi enviado para nós com um propósito maior de nos trazer vida plena. Oi? O que Jesus veio te trazer? O que Jesus veio te trazer? Olhe para a pessoa do lado e diga: mulher, não é sobre sobreviver. É sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê, gente? Vida plena. Vida plena. Agora, peraí, Edi, explica esse negócio dessa vida plena. Lá de João 10:10, que foi traduzida como em abundância plenamente. A palavra grega vem de uma raiz perissos. Olha isso, meninas, fiquem atentas. Quando o Strong, que é um dicionário muito usado por nós pregadores, vai traduzir, ele diz assim para a vida plena. Olha lá, para plena, ó. Que excede algum número, medida, necessidade, algo que está acima, algo que é super adicionado, superior, extraordinário, excelente, incomum, com preeminência, com superioridade, com vantagem, mais eminente, mais excelente. Sabe o que é essa vida plena que Jesus traz? É algo extraordinário. Aí você disse aleluia, né? Agora olhe para a sua vida. Você consegue dizer que ela tem sido uma vida extraordinária, minha irmã? Sinceramente, as nossas vidas têm sido vidas que estão acima, excelentes, mais eminentes, superiores, extraordinárias. Olhe para a sua vida e me diga: a minha vida é extraordinária. Eu vim aqui para chacoalhar vocês hoje. Eu vim aqui para que vocês olhem para dentro e comecem a dar respostas profundas e verdadeiras daquilo que precisa ser apresentado para ser transformado. Sabe por quê, amadas? Porque eu tenho conduzido um ministério de cura interior, libertação, batalha espiritual, derramamento do Espírito Santo. Eu estou lidando com gente atendendo toda hora. E quando eu olho para as pessoas a quem eu atendo, eu me pergunto: Senhor, onde está a vida plena? E eu não atendo quem não é crente. É só crente, gente. A nossa clínica de cura interior é só para crente. O nosso seminário de cura interior para mulheres e homens, chamado Como Águias, quem fez Como Águias de Serra Talhada, tem um monte aqui, ó. É para crente. O seminário de libertação é para crente. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto um monte de mulheres que sobrevivem, que senta nessa cadeira, canta mais um louvor, pela fé, extraindo força de onde não tem para adorar, porque ama o Senhor, mas por dentro está o caco, quebrada, sem força, sem ânimo, sem paixão, sem nada. Ouve sermão atrás de sermão e vive num estado de sobrevivência. Como quem respira toda noite e diz: ufa, aguentei mais uma noite. Isso é vida plena? Aguentar mais um dia? Aguentar mais uma noite? Pela definição de plena das Escrituras, me respondam: isso é vida plena? Como podemos experimentá-la? Uma vez que enfrentamos tantos desafios. Alguém aqui enfrenta desafio ou só eu? Luta diária, quem tem ou só eu? Situações que parecem que vêm para roubar nossa alegria de viver, alguém ou só eu? Como ter vida plena? Pergunto mais, amadas, por que tantas mulheres, mesmo entregando suas vidas a Cristo, continuam, escute, oprimidas? Tem mulher opressa na igreja? Tem. Porque tantas mulheres, mesmo entregando sua vida a Jesus, continuam emocionalmente abaladas. Tem mulheres emocionalmente abaladas no nosso meio? Tem.
Quantas mulheres presas a padrões de pensamento que se auto-sabotam todo dia. Quantas mulheres, por causa de padrões de pensamento, são suas maiores adversárias? A minha oração é que eu estivesse pregando para mulheres que dissessem assim: meu Deus, ela não está falando nada para mim. E eu estivesse completamente equivocada com essa pregação. E eu iria pedir perdão à pastora dessa igreja e dizer: eu entendi tudo errado do céu. Mas eu suspeito, amadas, pela minha experiência lidando com o povo de Deus e com as minhas próprias misérias e debilidades, que essa é a realidade de muitas de nós. Quantas mulheres vivendo perturbadas, em dores, vidas de escassez, vidas de retrocesso. Quantas mulheres mirradas no crescimento, no amadurecimento espiritual. Quantas mulheres vivendo uma vida sem significado e sem propósito. Vocês conhecem alguma? Sabe o que eu tenho visto? Lá na clínica de cura interior das minhas irmãs crentes, muitas vivendo em prisões mentais, as tais fortalezas da mente que as escrituras falam. Prisões mentais, outras vivendo. E deixa eu pontuar um pouquinho para ver se você entende. Talvez você se veja aí, eu espero que não, mas se for, minha amada, é melhor que seja revelado aqui. Porque para as trevas serem dissipadas, tem que se jogar luz primeiro, sim ou não? Enquanto o lixo está debaixo do tapete, a gente não sabe por que tem barata na casa. Por que tem verme? Por que está com cheiro de esgoto? Agora levanta o tapete, jogue luz e tire o lixo, o que acontece? O negócio fica limpo. Então eu vou lhe falar sobre pensamentos que aprisionam. Catastrofização, já ouviu falar disso? Aquela mulher que vai acontecer uma coisa, ela já esperou a catástrofe da vida dela. Nem aconteceu, ela já está chorando. Existem pensamentos de autocrítica intensa. Você é mais crítica de você do que o próprio Deus. Você exige mais de você do que o próprio Deus exigiria. Existem padrões de pensamento que apontam para uma comparação constante com o outro, com a outra. Numa insatisfação que não cessa. Sempre falta, sempre é o pior. Existem padrões de pensamento tão disfuncionais na igreja do Senhor, na noiva de Cristo, que essas mulheres estão com as suas emoções afetadas por esses padrões. Nada do que eu faço é suficiente. Deus não pode me usar desse jeito. Não tem jeito para mim. Sou fraca demais para vencer isso. Não sou boa como deveria. Se eu não for tudo, eu não sou nada. Se eu errar, não serei amada. Sou desprezível, descartada, sou feia, sou suja. Todas essas expressões eu já ouvi de mulheres de Deus que eu atendi. Quando eu preencho um mapeamento, e eu já vejo irmãs chorando, e eu espero que haja um liberado e uma porção de cura interior nessa noite, amados. Porque se tiver que sair, deixe sair. Quando sai, é o Espírito Santo jogando luz para que a cura dele se manifeste. Creia. Tire as máscaras aqui. Não está filmando, ninguém vai saber. Mas deixa Deus te curar. Esses são exemplos que eu chamo de pensamentos disfuncionais. Mentiras internalizadas que geram culpa, geram estagnação, geram medo,
E aí vem as emoções afetadas. Sabe como são essas emoções? Mulheres que carregam uma culpa constante, mesmo depois de pedir perdão a Deus. Eu tenho muitas histórias para contar, mas eu já libertei mulheres que ministravam louvor. E a libertação a gente só conseguiu fazer porque descobriu a causa. Ela se sentia culpada. Meu Deus. Vergonha de quem você é. Quantas mulheres presas em vergonha do que viveu. Quantas mulheres aprisionadas na mentira de que foi por sua culpa que você viveu aquilo que aquele antitético fez contra você. Quantas mulheres com uma raiva incontida, uma raiva guardada, que não conseguem se expressar e estão sempre com a máscarazinha de comedidas, mas por dentro estão consumidas de ira. Quantas mulheres com medo de falhar, medo de ser abandonada, medo de não ser o suficiente, medo que aconteça o pior, medo de não ser amada, sem ser reconhecida, sem ser valorizada, cheia de sentimento de inferioridade, cheia de sentimento de incapacidade, choro, ansiedade, apatia, falta de esperança, falta de propósito. Meu Deus, essas mulheres estão no nosso meio, amadas. E essa é a hora que você diz: tem misericórdia de nós, Senhor. Essas emoções não tratadas, amadas, se tornam prisões invisíveis. Mas Jesus veio para quebrar essas cadeias. Agora, será que nós compreendemos o que isso significa? Porque sabe o que eu percebo? Parece que a gente tem Jesus num compartimento da vida. Ele é o meu salvador, salva a minha alma. O resto eu vivo sem esperança. Então eu sou uma no culto de domingo, outra durante a semana diante das adversidades. Isso precisa acabar, amadas. Isso precisa acabar. Porque nós só seremos mulheres plenas na medida em que formos íntegras. E sabe o que é integridade? É inteireza. Jesus precisa estar além da salvação da sua alma para a eternidade. Sabe por quê? Porque a vida eterna é conhecê-lo. Começa aqui, quando a gente começa a conhecê-lo. Como? Como sermos mulheres que têm Jesus, que carregam o Espírito Santo, mas que a única dimensão tocada pelo poder é na eternidade? Tem algo, amados, que precisa ser visto por nossas igrejas. Pastora Michelane foi para o nosso seminário de cura interior, que chama Como Águias, ela e pastor Mauro. Michelane chorou da sexta noite até o domingo de noite. Quando terminou, ela disse: pastora, eu não sabia que eu ainda pensava isso, sentia isso. Porque a gente se acostumou a vir para a igreja, botar a máscara da mulher plena, segundo o padrão evangélico, que troca o vocabulário e diz: glória a Deus, aleluia. Mas esse é um tempo que o Senhor está nos levando a cavar mais fundo. Esse é um tempo que o Senhor está levantando os tapetes da nossa alma. Esse é um tempo em que os vermes vão ser expostos para que sejam removidos. Porque não é mais tempo de sobreviver. Jesus disse: está consumado. Custou tudo para Ele, Ele fez tudo que era necessário
para que eu e você tivéssemos vida plena. Eu fiquei me perguntando, Senhor, por que tantas irmãs continuam vivendo dessa forma? Por que tantas que conhecem Jesus continuam vivendo dessa forma? Porque as igrejas estão abarrotadas de mulheres em cárceres mentais, em prisões mentais, em prisões emocionais. Se elas têm Jesus, mulheres até batizadas com o Espírito Santo, como pode? Irmãos, a cada novo atendimento que eu fazia, eu terminava o atendimento e dizia, como pode? A noiva está doente, a noiva está em frangalhos. A noiva está descabelada, fedorenta, quebrada. Como pode? É a noiva de Cristo. E foi assim, amadas, num gabinete atendendo, que o Senhor começou a me mostrar e me ensinar sobre outras dimensões que nós costumamos esquecer. E a gente só foca numa delas. Mas eu não aprendi o que aprendi e vim compartilhar com vocês, porque Jesus me mostrou com as minhas leituras e estudos, embora eu tenha lido e estudado muito. Eu aprendi com o que eu vivi. Porque 50 anos de idade deve dar a gente alguma experiência, né? Mas, sobretudo, o que eu vivi há 2 anos, mais fortemente no ano passado. E eu quero que vocês digam para mim, vocês querem ouvir o que eu vivi? Eu prefiro que eu diga amanhã. Vocês aguentam aí? Levanta a mão para eu ver, se é a maioria. Ok. Sabe quantos anos? Há quantos anos eu me converti? Eu me converti há 34 anos. Eu tinha 16 anos. Nos meus primeiros 10 anos de convertida, eu vivi altos e baixos. Nunca me desviei. Mas eu estava uma época muito crente, outra época eu não creio tanto assim, uma época outra época não sei lá, não sei. Mas depois, eu vivi um avivamento que nunca mais me permitiu voltar a ser a mesma pessoa. E sabe como foi o meu avivamento? Numa igreja presbiteriana. Ministrando louvor toda noite, todo domingo. Era assim que eu servia. E um dia no meu quarto, lendo Atos, mais uma vez, eu começo a chorar diante dos relatos de Atos e começo a dizer, Senhor, por que é que eu não vivo isso? O Senhor mudou? Eu fiz essa pergunta, por que é que eu não vejo isso acontecendo no meio da igreja? Por que isso não acontece na minha vida? Por que eu nunca estive diante de um cadeirante e disse agora, eu não tenho ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. E vi com os meus olhinhos ele ficando de pé. Por que eu nunca vi um demônio sendo expulso da vida de alguém? Por que eu nunca fui requisitada para expulsar e libertar uma vida que está em sofrimento? E eu comecei a chorar no meu quarto e dizer, eu quero viver isso. O que é isso? Eu quero. E foi ali no meu quarto, amadas, que eu fui batizada e fui cheia do Espírito Santo. E tenho vivido tão mais dele a cada dia. Há 22 anos. Há 22 anos. E aí é uma longa história, eu quero chegar no ano passado. Mas nesses 22 anos de vida no Espírito, eu estudei muito. Eu terminei o mestrado em teologia. Eu escrevi livros. E eu me consagrei de uma forma que, para vocês terem uma ideia, eu ficava de segunda a sexta, a tarde inteira, numa biblioteca do seminário. E com 4 filhos, eu entregava o celular para o meu marido e dizia, se acontecer alguma coisa é com eles, eu estou com Deus da tarde. Eu preciso aprender de Deus. Eu vivi consagrada de oração, de palavra. E aí eu comecei a viver a experiência da batalha espiritual. E no meu livro eu vou contar uma dessas experiências dentro da minha própria casa. Com um filho dizendo que queria pegar uma faca e me pipinar com a faca todinha.
E eu dormia às noites com a porta do quarto dizendo, eu tranco ou não tranco? E se ele me matar e matar o pai, a gente dormindo? Eu tranco ou não tranco? E eu dizia, meu Deus, mas a fé é convicção do que se espera. Se eu trancar, estou esperando que eu vá morrer. Então não vou trancar. E se eu não trancar? E eu peço que quem está filmando, não coloque isso, tá? Para não expor ele. Oi? Meu Deus. Mas ele se converteu para a glória de Deus. Já foi batizado, já é um homem de Deus. É que eu não gosto de expor. Mas eu aprendi batalha espiritual dentro de casa, amadas. Eu aprendi cura interior comigo mesmo. E no livro eu vou contar, não dá tempo de contar aqui. Eu aprendi sobre libertação, cantando no louvor da igreja e vendo a menina da dança manifestar. E o pastor não saber o que fazer e eu ir lá e ele ter que libertar aquela vida. Eu aprendi vivendo. Até que eu fui ativada ministerialmente. E isso só foi crescendo, minhas experiências do sobrenatural. Aí eu passei a ativar pessoas. Se você entrar no meu canal do YouTube, é de Omari Nóbrega Oficial, você vai ver um monte de podcasts. Todo sábado eu posto um podcast com alguém que eu ativei. Alguém que não sabia nada de reino espiritual e foi ativado com treinamento. Mas veja onde eu quero chegar. Eu estou lhe dizendo isso, não é para me amostrar para você entender que você está falando com uma mulher que tinha uma vida consagrada de estudo e experiência. Até o que aconteceu em 2023. Seminário de libertação. Libertamos não sei quantas pessoas. Um homem nós não conseguimos libertar. Nossa equipe deu ordem, horas trancado com ele. Ele batia a cabeça na parede, ele batia nas pessoas, a gente conseguia amarrar. A gente liberou de várias legiões. Mas depois nós descobrimos que estávamos lidando com Beelzebul. Beelzebul sai dessa libertação dizendo, eu vou matar o filho dele. E 2 dias depois a mulher grávida perdeu o filho. Nós ficamos destruídos. A equipe ficou destruída. Porque a gente sempre fez seminário de libertação, a gente está acostumado a 10, 15 libertações na mesma hora. Mas por que aquilo aconteceu? Amados, depois desse seminário, nós sofremos um contra-ataque. Que se você quiser saber, o podcast de sábado passado eu conto sobre esse contra-ataque 1 hora. Mas desse contra-ataque eu vou dizer a você o que acontece. Comigo. Eu recebo uma carta pelo WhatsApp da líder da libertação, de uma das líderes. E na carta ela diz, eu estou indo me suicidar agora. E eu preciso que você fale para minha mãe, assim, 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 dê tal remédio para ela, porque senão ela não vai suportar. Meu marido estava num congresso em Curitiba com a minha filha, eu estava só em casa com a mais nova. E eu fiquei destruída. Ela era líder da intercessão. Ela era alguém que era o meu braço direito para as libertações, para a cura interior, para tudo. E ela estava dizendo que ia se matar. Para a honra e glória do Senhor, ela não se matou. E eu estou chamando ela para ver se a gente grava a semana que vem para ela contar. Mas onde eu quero chegar, isso foi em janeiro de 2000. Oi, voltou. Acho que eu estou batendo aqui, só pode ser. Estão comigo? 2023, Seminário de Libertação, o mais difícil que nós já tivemos. Finzinho dele, contra-ataque. 2024, a minha líder de libertação vai para esse lugar. Eu começo 2024 desse jeito. Em maio, abril para maio, eu começo a ter uma dor de cabeça. E eu trouxe aqui para vocês verem. Os médicos me mandaram preencher mapas como esse. Esses tracinhos é porque toda noite eu colocava as horas que eu não dormi. E que eu senti dor. Dia após dia.
Então, aqui tem todos os dias, 22 de maio, 23, 24, 25, 26. Então, são várias folhas. Eu achei que eu não ia suportar. Eu não dormia. Eu deitava e a dor vinha como se fosse explodir minha cabeça como uma bomba. E eu levantava. Isso foram 3 meses. E aí eu vou no médico, amadas, e o médico diz: é um tumor na cabeça, provavelmente. Eu desço para fazer uma tomografia em junho do ano passado, suspeita de um tumor na cabeça. E eu disse: meu Deus, o que vai ser de mim? Para a honra e glória do Senhor, não era um tumor na cabeça. Mas eu fiquei sem dormir. Não dormia, ninguém explicava o que era dor. E eu dizia: Senhor, a tua palavra diz que o maligno não toca naqueles que são teus, que vivem vida de santidade. O Senhor me passa em revista, eu tenho vida de consagração. Por que estou vivendo isso? E amadas, eu comecei a me arrastar. Saí de licença. Eu nunca tinha saído de férias, quase. 15 dias no máximo. Sabe quantos meses eu fiquei afastado o ano passado da comunidade que eu lidero? 5 meses. Chegou um tempo que a minha fé começou a se abalar e eu não queria mais sair da cama. Mas eu continuava sendo a mulher cheia do Espírito, que ativava pessoas para cura interior, libertação, batalha espiritual, enchimento do Espírito Santo. Eu estava na cama. E eu dizia: Senhor, cadê a vida plena? E um dia, não dá para contar. Vocês assistam o podcast que eu vou contar isso, é lindo. É lindo como Deus moveu pessoas para dizer: vem para fora. E ali estava me trazendo de volta à vida. Mas um dos médicos que eu fui consultar, e aí eu tive que ir a um neurologista, porque não se explicava a dor. Ele disse: você tem um misto de cefaleia hípnica, que dá 1 em não sei quantas milhões de pessoas, e cefaleia tensional, causada por estresse profundo. E aí, quando você deita o corpo, inclina para dormir, ela dispara: você não pode deitar. Como assim eu não posso deitar? E o médico disse: você vai ter que fazer um tratamento de 1 ano, com medicação, mas minha irmã, você vai ter que descansar. Você vai ter que aprender a relaxar. Você vai ter que aprender a fazer algo que te dá prazer. Você vai ter que fazer atividade física e vai ter que mudar a sua alimentação. E amadas, ali, vivendo os piores dias da minha vida, um dia orando, o Senhor me disse: crie, e eu vi o nome ABEI, Academia Bíblica de Espiritualidade Integrativa. E o Senhor disse: ensine a minha noiva que eles são, ou ela é, um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. Você pode dizer comigo: eu sou essencialmente um espírito que possui uma alma que habita em um corpo. Diga: espírito, alma e corpo. O que tem na dimensão do espírito, você sabe? É a conexão com o Espírito de Deus. Quando nos entregamos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. Fomos regenerados, justificados, salvos, e você sabe, já aprendeu isso na escola bíblica. Agora, e a tua alma? Alguém tem alma aqui ou só eu? Sabe o que tem na alma? Padrões de pensamento. Eles precisam ser transformados. Sabe aquela menina que ouviu a vida inteira: não vai dar para nada, não vai ser ninguém? O padrão de pensamento está lá. Não vai dar para nada, não vou ser ninguém. Se converteu, se entregou a Jesus Cristo. Na dimensão do Espírito foi vivificada. Na dimensão de alma, os padrões de pensamento precisam ser transformados. Na alma, emoções.
ansiosa, medrosa e um monte de outras emoções, presa em emoções, precisa ser transformado. Além de pensamento e emoções, volição, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, precisa ser transformado. Aí, gente, sabe o que acontece? Eu atendo uma mulher de Deus, profetiza como a pregação que nós vimos aqui, existem, elas estão no nosso meio para a glória de Deus. Profetiza, vem para mim e diz: pastora, todas as noites que o meu marido vem ter relação sexual comigo, eu fecho o olho e digo assim: vai Jesus, por favor, faz ser rápido, por favor, o bichinho ele precisa. Pergunta, irmãs, é para ser assim? Deus criou para ser assim? Vai logo, Senhor, rápido, pelo amor de Deus, vai, tira ele de cima de mim. A Bíblia diz, quando o homem casar com a mulher, deixe ele 1 ano sem ir para a guerra, para fazer a mulher dele feliz, está lá. Mas sabe o que aconteceu com essa irmã, amadas? Ela foi abusada pelo pai, dos 7 aos 12 anos. Dos 7 aos 12 anos, aquele homem tinha relação sexual com a criança, a adolescente, e tudo o que ela conseguia lembrar daquele momento era dor, indignação, revolta. Das mulheres crentes que nós atendemos na clínica de cura interior, o nosso dado dos nossos atendimentos em 7 anos, 70% foram vítimas de alguma forma de abuso. Estão na igreja. Estão adorando a Deus porque o amam. Mas quando deitam na cama com o marido, são levadas a memórias de dor, porque ainda não viveram processos de cura interior. Mas Jesus já conquistou essa cura. Olhe para Jesus, minha amada. Jesus passa e tem uma mulher encurvada. E o exemplo dela para mim é das 3 dimensões. Ela está encurvada na sinagoga. E ele está falando do enchimento do Espírito. Um texto messiânico que dizia que era ungido para. Quando termina de ler, ele diz: é isso aqui, ó. O que aconteceu agora era ele, o ungido de Deus. Ele então se encontra nas sinagogas. E tem essa mulher lá, encurvada. Anos a fio. E eu imagino que é você viver assim. Onde vai? Falar com as pessoas assim: oi, sim, eu quero. Vai, é. Essa mulher não tinha só o corpo ferido, a alma dela estava ferida. Ela vivia vítima de vergonha, de humilhação, sim ou não, gente? Eu estou exagerando. Como é que vocês acham que ela se sentia? Sempre assim. E sabe o que ela tinha fazendo ela ficar assim? Vá ler lá. Era um espírito maligno. Dimensão de espírito, de alma e de corpo. Jesus cura aquela mulher, libertando na dimensão de espírito, curando na sua alma, porque ela volta a ter dignidade, e o corpo físico, ó. Jesus se importou com o homem que não via. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não era sobre a salvação da alma, ele não via. E eu imagino o que é viver sem ver, amadas. Viver sem ver dia após dia. Mas Jesus diz: o que queres que eu te faça? Ele se importou com a dimensão física de um corpo físico. Jesus curou tantos, não dá tempo aqui mais. Eu só quero te dizer que se você olhar para a Bíblia, você vai ver almas oprimidas e aprisionadas sendo libertas.
Você vai ver corpo físico sendo curado. E você vai ver, antes de ele ser assunto aos céus, ele dizendo: fiquem, porque vocês vão ser revestidos de poder e vão receber o meu próprio Espírito para testemunhar de mim. É a partir dessas verdades que nós temos que nos posicionar em uma espiritualidade que é bíblica. Mas ela é integrativa. Ela não é apenas para a dimensão de espírito. Ela aborda a alma. Ela aborda o corpo. 1 Tessalonicenses 5:23, sabe o que está escrito? Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Diga, inteiramente. Sabe o que o versículo diz? Que todo, diga comigo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis. Sabe, amadas, o que eu vivi o ano passado? Me ver como eu me vi no ano passado me trouxe um ensinamento tão poderoso para a igreja. Entre no meu site, é de... Quando o bichinho levanta, volta. Tá com uma coisa contigo, acho que é para tu fazer uma atividade, sei lá. Vai que, né? É diomari.com.br, no menu em cima, bote lá e-book, é de graça. E-book. Espiritualidade integrativa. Leia sobre isso, é Bíblia. Para dizer a você, minha irmã, não é possível a gente ter vida plena se a gente só cuidar de uma dimensão. Uma conferência como essa, quantas pastoras vieram pregar? Cada uma entregando uma porção do que carrega. Porque não é suficiente um só, não está em um só, não está em um só. É assim, amados. A vida é multidimensional. E nós também somos. Então eu vim aqui nessa noite para te dizer: você precisa se posicionar como uma mulher que quer ser plena. Mas para isso, você tem que cuidar da dimensão do Espírito. Se você está disposta, diga: eu estou disposta a cuidar da dimensão do Espírito. Sabe o que é que tem lá? Seu relacionamento com o Espírito Santo. Já foi falado antes de mim. Não vou falar mais. Só quero te dizer uma coisa. Você não precisa que ninguém venha te dizer alguma coisa, embora eu tenha uma escola de profetas que sou eu que ensino. Mas sabe o que eu ensino na escola de profetas? Que nós somos aqueles a quem o Senhor quer revelar. Nós somos os profetas de Deus que devemos buscar a revelação. Porque quando o Espírito é dado, Ele diz: vão profetizar. Você quer ser uma mulher plena? Fortaleça a dimensão espiritual. Como? Vida no Espírito. Relacionamento com o Espírito. Como é que se relaciona com alguém, gente? Eu sabia que eu ia pular. Olá, teu nome? Bia. Estou vendo Bia pela primeira vez, certo? Estão comigo? Oi, Bia, tudo bom? É Diomari. Prazer. Então. Tu é daqui? Ah, que massa. Eu sou de João Pessoa. Não conheço. Agora, se eu tenho um relacionamento com Bia, como... Cadê alguém de Serra Talhada? Cadê Carla? Cadê... Ali, ó, Flavinha. Ó, como é, ó, quem tem relacionamento. É assim, ó. Flavinha, mulher! Gente, não é sobre Senhor, grande Deus exaltado. Eu chamo ele de Paps. O povo chega nas 8, eu lá orando, Paps,
Tu és um tchuco, o tchuco da minha vida. Tchuco, que falta de reverência. Digo, meu filho, você só conhece Ele como Senhor, eu conheço como Paps. Da intimidade. Você quer ser forte espiritualmente? Relacione-se com o Espírito Santo. Senta no colo dele, cheira ele, conversa com ele, chora no colo dele. Tem dia que eu estou arrasada em casa, eu faço assim, sem mentira. Eu tenho uma casinha de oração que eu construí lá no quintal. Aí eu sento, boto a almofada e digo, Senhor, eu estou mal. Pronto, levanta a catarrada, o chororô todinho lá. Eu tenho um amigo. Isso me fortalece espiritualmente, amados. Quando eu saio de lá, que Satanás vem contra mim, querendo me pegar, querendo me ameaçar, querendo me fazer o mal, eu estou assim, ó. Ei, venha não, que eu não estou sozinha não. Agora, se não conhece, será que ele está? Será que ele está? Será que ele não está? Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu senti. Eita, não estou nem me arrepiando, tá não. Relacionamento é com oração. Joelho dobrado ou não, Ele quer sua alma contrita e quebrantada diante dele, seu espírito. Palavra é comida. Já viu uma pessoa, já viu saco, como é que diz, saco vazio ficar de pé? Eu já acabei com a transmissão, foi? Não, né? Tá. Porque um dia desse eu fiz isso, aí ficou sem transmissão. Porque eu saí do foco, ficou só a parede preta. O terror da galera da mídia. Essa que vos fala. A menina da foto diz, não tem como tirar foto sua. Quando a gente vai, você... Para achar uma. Outra coisa, não adianta fazer escova, porque o suor prega tudo, os cabelos se acabam, terminou, você está arrepiada, acabada. E parece que a pastora daqui é meio assim. Eu estava olhando ela e meu Deus, uma das minhas, finalmente. Eu amo contar isso, eu estou pregando no Betel de vestido, minha gente. Porque no Betel tinha que ir de vestido. Aí todo ano eu prego lá numa conferência que eles têm. Aí fui falar de batalha espiritual. Aí estou bem aqui, ó. Aí o pessoal do Serra Talhada fez uma figurinha. Eu sei que eu tenho essa figurinha, viu? De repente, no meio da pregação, aí eu não sei o quê. Porque, meu amigo, a gente faz assim, ó. Oi. É que não tinha um irmão ali. Deus é bom. Quer ser forte na dimensão do Espírito? Relacionamento com o Espírito Santo. Só vem com oração, tempo com Ele. Vai para a palavra, saco vazio não fica de pé. Se alimenta, vaso. Aí daqui a pouco jejua, porque a carne precisa morrer para a gente ficar forte. Adora, então louve, simplesmente. Como é? Tá chorando, precisando, tá sofrendo. Não importa, por quê? Troca o praguejar por louvor, cabeção! Só falta duas coisinhas para eu terminar. Estão acordadas? Menina, eu pensei que eu ia ter que gritar mais. As duas coisinhas são duas coisinhas mesmo. A gente falou do espírito forte. Basta ser forte no espírito e na alma. Na alma tem o quê? Pensamentos. Como estão os seus padrões de pensamento? Disfuncionais? Tem que botar para funcionar. E agora? Agora precisa passar por alguns processos para saber quais são os padrões de pensamento que tem aí dentro disfuncional. Enquanto eu falava aqui, eu vi várias mulheres chorando.
Só uma coisinha que eu falei 2 minutos. Se eu começasse aqui um atendimento, vocês iam ver o que ia acontecer aqui. Tem que descobrir, amadas. Vocês têm que descobrir padrões de pensamento disfuncionais. Submeter os pensamentos à palavra e ao padrão bíblico da palavra. Olha quando Jesus fala de metanoia. Alguém já ouviu falar de metanoia? Sabe o que é metanoia? Quem sabe? Metanoia é o quê? Mudança do espírito? Mudança do pé? Mudança de quê? Mudança de mente. Existe uma PhD chamada Carolina Leaf. Eu quero, assim, indicá-las muito. Neurocientista, mulher de Deus. Sabe o que ela fala? Ela fez um estudo aí da dissertação do PhD dela na mente. Quer mudar a sua vida? Mente. Por isso você vai ver que a salvação começa com arrependei-vos, metanoia. Vai ter que mudar a mente. Agora não dá numa palestra de 40 minutos, 1 hora para falar tudo. Mas estou jogando aqui para vocês. Quer ser forte? Tem que trabalhar pensamento. Trabalhou ali oração, Espírito Santo, mas agora tem que vir investigar. O que é que essa cabecinha aqui pensa? É catastrófica? É pessimista? Tem que saber se posicionar e dizer, vou refutar isso. Eu vou viver na verdade. Depois de pensamento, emoções. Ai, 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 papai. Emoções. Vocês terem uma ideia, como águias da gente, começa na sexta-noite, é sexta-noite, de manhã, sábado de manhã, o dia todinho, de tarde todinho, de noite todinho, domingo de manhã todinho, de tarde todinho, de noite todinho, termina perto de meia-noite. E o povo vai assim, foi o começo, querido. Foi o começo da sua cura interior. Agora entrem lá nos podcasts, leiam os comentários, vocês vão chorar. O podcast que eu lancei hoje com a pastora Linda, que teve burnout e depressão, uma mulher de Deus. Eu li os comentários de 5 pessoas, uma delas dizia assim, eu oro, eu jejuo, eu amo a Deus. Eu sinto dor nos meus ossos, de tão esgotada que eu me sinto todo dia pela manhã. O que é isso? Deus não me ama? E sabe o que é que eu vou responder para ela quando eu tiver um tempinho? Irmã, você está esgotada fisicamente? Como é que está a sua mente, suas emoções? Porque não é só sobre leia a Bíblia, amadas. Até para ler a Bíblia, a gente precisa submeter a ela nossas emoções, nossos pensamentos. Às vezes tem que equilibrar primeiro. E para terminar, o corpo físico. Vou pular tudo aqui, mas o Espírito Santo vai passar para vocês o resto. Estão comendo açúcar? 50 anos. Sabe o que diz hoje a medicina? Que se a gente não cuidar do físico, você aos 60 já não faz mais isso que eu estou fazendo aqui agora. E que a pessoa que não conseguir fazer isso aos 70 é um forte candidato, por exemplo, a Alzheimer e demência. Sabe o que a ciência diz que está associado a Alzheimer e demência? Ao músculo da coxa. Oi? Oi? E você acha que dá para viver sem fazer atividade física? Pastora estava tão espiritual. Estava tão espiritual, já entrou na carne, falando da coxa, do músculo da coxa. Nós somos um espírito que possui que habita em Você tem um propósito de vida, sim ou não? Se não tem, você precisa descobrir, porque você não é para viver sem o significado. Deus tem um plano para você. Se você já tem, cuide deste corpo. Sabe por quê? Porque se esse corpo parar, você não tem como chegar onde Deus quer te enviar. Se eu tivesse doente, sabe por que eu estou aqui de pé? Porque eu me cuido também, fisicamente. Vamos parar de tomar Coca-Cola? Tá vendo isso, pastora? Trouxe uma pastora para falar de Coca-Cola no púlpito, açúcar, farinha, e vamos cuidar desse corpo para Deus nos usar até os 90 anos de idade? Sim ou não?
Sabe qual é a minha oração todo dia? Senhor, quando eu pego minha bicicleta e vou trabalhar de bicicleta, e o carro na garagem, eu digo, Deus, faz as coxinhas ficar fortes, para eu não ter Alzheimer nem demência, porque eu quero ensinar a tua palavra até os 90. E se eu estiver cansada de ficar em pé, vai ser sentada até os 100. Tem mais alguém aqui que quer? Então, amadas, em nome de Jesus, posicione-se. Espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Durmam, comam direito para honrar a Deus, porque este corpo é templo que Ele habita. Honre-o com o seu melhor. Amém? Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Sejam fortes. Tem mulher forte aqui. Tem mulher plena. Sejam fortes. Aleluia. Levante suas mãos, vamos agradecer ao Senhor. Aos desafios do Senhor na sua vida, que não podem ficar aqui nessa noite. Amanhã de manhã, queridas, 10 horas da manhã, nós vamos continuar. Pela manhã vai ser a pastora Soraya, porque ela vai estar indo para Recife, mas o culto das 16 horas e o culto das 19 horas vai ser com a pastora Diomari conosco, encerrando a nossa conferência das mulheres posicionadas. Eu quero orar por você nessa hora. Eu queria que acendesse as luzes por enquanto, queridos. Acenda as luzes. Pode acender. Amém? Pode acender. O Senhor quer que você tenha muita clareza dos seus posicionamentos. Não pode ser emoções. São decisões. Amém? Fale comigo. Não é emoção. É uma decisão. Queridas, saia da conferência. Amanhã de manhã, 10 horas da manhã, vamos estar com a pastora. Quem foi abençoado com a pastora Soraya? São posicionamentos diários de um autoconhecimento. Para que eu me conhecer? Para eu mudar. Quem não se conhece não muda. Se você não percebe, né, quais são as suas dificuldades, porque você sente inveja, porque você compete com sua irmã, porque você se acha tão incapaz. Se você não se percebe, como que você vai buscar mudanças? Tem que se perceber e tem que orar em cima do que você percebe, amém? Você percebeu que está sem se enxergar? Deus, toque nos meus olhos, eu quero enxergar o que o Senhor está enxergando. Deixa eu falar para vocês. A nossa identidade é o Senhor quem nos dá quando tu começa a ler a palavra. Teu marido pode dizer que você é uma mulher capaz, seus filhos, seus amigos, mas se você não se enxergar, não tem quem tire você do lugar. Você precisa encontrar Jesus para Ele falar com você. Sabe, quando Jesus viu Pedro, Ele olhou para ele e Ele deu a Pedro uma identidade. Olha, tu és Pedro, tu és conhecido como Cefas, um homem constante, um homem problemático, mas quando eu olho para você, eu vejo Pedro, uma pedra. Sabe quem nos dá uma identidade? É o Senhor, só Ele. Só Ele pode nos dar uma identidade. Então você precisa mergulhar em Deus para encontrar a sua identidade. Ele quer falar contigo. Mas antes da gente orar, gente, vou ter que pedir para vocês sentarem, porque vai ter um vídeo sobre a conferência. Senta aí 2 segundinhos, vamos assistir esse vídeo que eles fizeram aqui rapidinho, para você poder ver o que Deus fez esses dias. Libera o vídeo.
1. E o Senhor diz: chegou o tempo. Chegou o tempo de você cumprir o meu chamado. Se levanta. Eita, vamos nos levantar. Ainda não acabou. Quem quer mais do Senhor amanhã pela manhã? Mas eu quero falar uma coisa para vocês, de verdade. Eu estou impressionada com vocês. De verdade. Levante suas mãos. Eu não tenho uma mínima dúvida que Deus te trouxe. Olhe, das conferências que a gente já fez, eu nunca vi mulheres tão posicionadas como vocês. Desde ontem, sabe, algo de Deus o Senhor fez no seu coração e está fazendo. Ele começou porque vocês são posicionadas em querer uma mudança. Eu sinto isso no meu coração. Vocês estão aqui, gente, são 10h52. Que mulher é você, minha irmã? Olhe para sua irmã e diga: que mulher é você? Sabe o que eu vou te dizer uma coisa? Olhe, você é espantosa. Vai para sua irmã. Diga: você é espantosa, incrível. Meu Deus, que mulher é você? Deus, olha, coloca a mão na sua cabeça, porque vai ser, olha, começou algo do céu na sua vida. Não vai parar aqui. Vai ser um processo de Deus, de encontros incríveis que você vai ter com Ele mesmo, é com Ele mesmo. E você vai ficar chocada, e você não vai se reconhecer mais. Quem toma posse dessa palavra profética para a sua vida, Deus vai fazer algo incrível. O Senhor te trouxe para trazer um rompimento. Algo do céu está começando a romper na sua vida. Meu Deus, o Senhor vai fazer. Ele não vai fazer, Ele está fazendo coisas novas. É dentro de você, é de dentro para fora, minha querida. É nas tuas raízes. Pode tomar posse dessa verdade de Deus para você. Você não vai sair dessa conferência do mesmo jeito. Levante bem alto suas mãos. Você vai experimentar coisas novas, uma nova realidade na sua vida diária, cotidiana. Ora em línguas, queridas. Nós não podemos terminar essa noite sem declarar essa vida de Deus. Você vai para casa diferente. Eu quero orar pela caravana que vai lá para a Serra Talhada. Levante as mãos, baixe as mãos. Só o pessoal de Serra que vai viajar agora. Eu te abençoo. Eu declaro sobre você uma unção nova, minha irmã. Você que veio de Serra, que vai estar no velório ali do pai do pastor Mauro, junto com a família. Eu quero te abençoar. Quero abençoar a Miss Micheline nessa hora onde ela estiver, com essa unção do Senhor sobrenatural sobre a vida dela, sobre a sua vida que veio 3 horas de viagem. Eu declaro a bênção do Senhor. Eu também quero orar por você agora que veio de outras caravanas. Levante bem alto suas mãos. As irmãs que vieram de Caruaru, as irmãs que vieram de longe, de outras cidades, de Arco Verde. E eu esqueci o nome das cidades, mas se sinta mencionada. As irmãs aqui de Garanhuns, levante bem altas mãos. Eu não posso deixar de honrar mulheres incríveis que Deus colocou na minha vida. Eu sei que a conferência termina amanhã, mas algumas vão embora e eu não posso deixar de honrar. Eu não sei se estão todos aqui,
Mas eu quero chamar a minha equipe de trabalho das mulheres posicionadas, junto com as supervisoras, minhas discípulas. Subam aqui quem tiver dessa equipe, inclusive as meninas que são da intercessão, que vão lá para casa. Eu quero chamar vocês. Essa conferência, Deus levantou essas mulheres comigo. Eu não sei onde está a Cléia, né? Quero chamar a Cléia também. Gente, essa conferência só tem acontecido e vai continuar amanhã, porque essas mulheres se posicionaram comigo. Guerreiras, fiquem aqui. As supervisoras, principalmente as outras, pode ficar em trás. As supervisoras, fiquem aqui. Supervisores de treinamento também pode ficar. Quero chamar a Patrícia. As intercessoras, fiquem aqui. Eu sei que tem Cléia também, que pagou um preço. Tá faltando mais alguém aqui? 1, 2, 3. Tem Karine, né? Karine teve que sair. Cadê a Daniela? Tá aí também. Letícia, Dani. Gente, essas mulheres trabalharam muito. Você não sabe, mas elas trabalharam muito. Não apenas elas organizaram equipes. Eu quero honrar os homens que trabalharam com o hambúrguer, estão trabalhando lá fora. Vamos aplaudir essas mulheres de Deus. Que Deus possa honrá-las. Gente, elas trabalharam fazendo almoço, vendendo quentinha. Elas trabalharam fazendo equipe com os rapazes para fazer os hambúrgueres. Inclusive tem uns hambúrgueres ali que são gourmet, incríveis, irmãs, incríveis. Gente, eu quero te falar, você veio para uma conferência gratuita, mas teve um alto preço, um alto custo. Porque essas mulheres se colocaram na brecha para que tudo fosse pago. E amanhã eu vou dar um testemunho poderoso. Eu vou declarar que amanhã eu vou contar os milagres do Senhor. Eu não posso contar hoje, eu vou ter que contar amanhã, que é o último dia. Mas eu agradeço. Sem uma equipe, jamais teria acontecido. Olha, eu quero te falar, você pode se tornar uma parceira nossa. Pastor, eu quero ser uma parceira, porque esse desafio de fazer conferência de graça parece coisa de doido. Mas nosso Deus é um Deus de milagres, amém? E eu quero agradecer ao Senhor pela vida de vocês. Vamos estender as mãos sobre elas. Muito obrigado por essa equipe. Eu sei que tem umas por aí trabalhando até agora. Lá, Senhor, na cantina, lá na porta. Outras ali, Senhor, lá na livraria. Senhor, algumas estão aqui. Mulheres que não estão aqui, mas vocês são guerreiras de oração, estavam jejuando conosco. Que o Senhor te recompense. Quero honrar essas mulheres que abriram a porta das suas casas para hospedar as nossas anfitriãs, Senhor. Que o Senhor venha recompensar mulheres que têm hospedado. Meu Deus, essa conferência só tem acontecido porque vocês são mulheres incríveis. Pai, que a tua excelência cresça. Essas mulheres se tornem mais generosas, mais amorosas. Que possamos, Senhor, acolher outras e outras que virão com muito amor, Jesus. Que as mulheres possam, Senhor, ao retornar para suas casas. Hoje, algumas caravanas tiveram que ir. Amanhã, algumas vão estar aqui conosco. Eu oro para que quando elas voltarem, elas possam sair, Senhor, marcadas pela tua presença. Quem pode dizer amém comigo? Quero agradecer às irmãs mesmo, que tiraram do próprio bolso e ofertaram dos seus próprios recursos. Pastora, essa aqui é uma oferta. Inclusive, vocês podem descer rapidinho. Eu quero chamar a Darice. Nós não podemos deixar de honrar. Não saiam ainda, mas é uma questão de honra. A Bíblia diz: honra a quem honra merece. Vocês não estariam aqui se pessoas não tivessem ofertado, não é verdade? Vocês não estariam aqui se alguém não tivesse colocado na brecha pela sua vida. E nós vamos honrar. Quero honrar diante do Senhor, né? A vida de Paulo lá do Hotel Tavares Correia, que hospedou mesmo as preletoras. Gente, o Senhor é tão generoso. Foi o que mais ofertou na conferência. Mas ela vai citar os nomes e a gente vai então orar agradecendo. Não poderíamos deixar de agradecer, né, esses grandes patrocinadores, as empresas que semearam aqui na conferência. Que noite linda! Quem aqui está feliz com a conferência? Levanta a mão. Todas foram muito edificadas. Eu vou ser bem breve para não tomar o tempo de vocês.
Mas, como a pastora disse, honrar o Hotel Tavares Corrêa, né, que foi o nosso maior patrocinador dessa conferência, que semeou de forma generosa. Óticas Universo, da nossa irmã Iraneide. Martelinho de Ouro, do Salomão Paz Lira. Espado Automóvel, do irmão José Cleberson e Catarina Monteiro. Aplauda essas empresas, gente, vamos se alegrar. Restaurante Sabor do Meio-Dia, do irmão Severino Gonçalves. Ontem a filha dele estava aqui, a Cristiane Costa Gonçalves. O restaurante Braseiro, do Abraão Lins. Aplaudam aí, gente. Que Deus possa abençoar esses empresários. Varanda Restaurante, Casa Real, do Mirela e Paulo. Padaria Panini, do Tiago Souza e Paula Sabrini. Multisaúde, dos doutores Caio Belo e doutora Carla. E a Reicel, de Tiago Paz e Leila. Aplaudam essas empresas. Muito obrigada. Que o Senhor possa abençoar de forma generosa e fazer prosperar essas empresas em nome de Jesus. E você pode se tornar também um colaborador. Você pode ser um patrocinador ainda da conferência, caso você queira semear. E caso você queira patrocinar também ano que vem, você pode estar nos procurando, né, para semear de forma generosa. Que Deus abençoe vocês. E você pode ofertar sim aqui no Pix, na nossa conferência. Seja bem generosa. Quero honrar a Dulce. É Dulce Doces, é? Dulce Sorvetes. Essa mulher é muito generosa. Levante suas mãos que eu vou te abençoar. Quem está feliz com Jesus? Ei, se prepara. 10 da manhã vai ter tremendo. Às 16 horas e às 19 horas, se prepara. A pastora Diomara vai ministrar palavras diferentes. Então, amanhã vai ser o último dia, mas eu creio que você já tem recebido de Deus um alimento maravilhoso, amém? Vamos levantar as mãos e agradecer. Meu Deus, obrigada, Jesus. Quanta maravilha, quanta presença. E eu profetizo um novo tempo na vida das minhas irmãs. E te agradeço. Obrigada, Jesus. Amém. Abraça aí suas irmãs. Até amanhã. A gente se encontra 10 da manhã aqui na igreja.